passado. Ele falou do diretório da catequese. O diretório que ele falou é o nosso diretório, né? Esse aqui é o Diretório Nacional da Catequese. Porém, depois que saiu o nosso diretório aqui, o Papa lançou um outro diretório já lá do Vaticano. Ou seja, daqui uns 10 anos o nosso também tem que ser atualizado a partir deste. Porque este aqui é o diretório que a Congregação para a Nova Evangelização dá para a catequese do mundo inteiro. Quando nós preparamos este, havia um outro anterior a este. Aí esse foi publicado, agora saiu este aqui. Então vai precisar um novo diretório nacional mais para frente a partir deste que nós temos aqui. Tá? Aqui nós temos o documento Catequese Renovada, que hoje a gente vai falar um pouquinho também, umas coisas que tem aqui, e que é para a nossa catequese aqui no Brasil, a coluna mestra, a gente pode dizer. O Padre Francisco já falou semana passada, um documento muito importante, é praticamente a coluna mestra da nossa catequese no Brasil. Todo o trabalho de catequese no Brasil é esse documento, como vocês veem, bem antigo, porque número 26. Né? Este ano ele está completando 40 anos. Então há muitos eventos que estão sendo realizados por aí para celebrar os 40 anos deste documento. E não é celebrar um documento, tá bom, foi e passou. Não, é um documento que ainda hoje é base para a nossa catequese. É muito importante. Aquele outro que ele falou do Papa João Paulo II, que é a catequese para dentro. Aqui também eu trouxe para vocês verem, também mandei para vocês. Naquele que eu mandei para vocês, a gente pega no site do Vaticano. Então, pode acontecer que vocês encontrarem alguma palavrinha ou alguma forma de escrever um pouco estranha. Por quê? Porque a língua portuguesa usada para traduzir os documentos do Vaticano é o português de Portugal. Então, pode acontecer de encontrar, mas dá perfeitamente para entender. Então, tá aí. E aquele mais novinho, vamos dizer assim, que é o que hoje está orientando nossa catequese, a partir de tudo isso que falei para vocês. Todos esses outros documentos, é o documento 107, que o Padre Silvio falou bastante na semana passada. Então, este aqui é o mais novo. E esses documentos, para quem trabalha com a catequese, são documentos muito importantes mesmo. Lógico que ninguém precisa ler, passar, chegar agora sábado, vai ler todos os documentos. Não precisa fazer isso. Mas é muito importante ler estes documentos para a gente saber exatamente o que é que a gente quer, que a igreja pede para nós. Porque senão a gente faz a catequese como dá na nossa telha, né? Como a gente acha que está certo, como a gente acha que é a melhor forma. Vou deixar o meu aqui do celular se chegar alguém, agora não chegou, esqueci de acertar. Então, essa é a importância da gente ter esses documentos, por isso que eu passei eles. Quebrou o fósforo. Tá? Então, nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje, não é? Reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo esteja conosco nesta noite e nos ajude nesta caminhada a refletir, né? É Ele que vem e abre os nossos corações, é Ele que vem e nos prepara para acolher tudo aquilo que, na verdade, não sou eu, não é o Pedro que vai falar, é o próprio Deus que se
manifestou através de tantos documentos, pela luz do seu Espírito, e está aqui hoje também falando conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Já está? Olha, eu já estava gravando e eu nem sabia. Também não falei, aí é uma bobagem, né? Bem, nosso tema de hoje, catequese, caminho para o encontro com Cristo. Já tem uma coisa muito importante, não é? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente pensa catequese para receber sacramento. É a primeira coisa que todo mundo pensa. E ainda pensa pior, viu, gente? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, né? Uma menina que estava se inscrevendo porque ela precisava do batismo, do crisma. E aí quando eu falei de catequese, ela falou, não, mas eu só preciso do crisma, não preciso de catequese. Catequese eu já fiz. Aí eu tive que explicar para ela, não, catequese, tanto é para o batismo, como é para o crisma, como é para a Eucaristia, é catequese. Catequese, na verdade, é um caminho permanente. Não termina. Não termina. Não é porque a gente recebeu o sacramento do crisma que acabou a catequese. Não. A gente, um bom cristão, continua, né, buscando a catequese, que é a catequese permanente. Por quê? A gente vai descobrir ao longo desta caminhada, né? Não vou contar tudo de cara, porque senão não dá. Então, o nosso tema hoje, agora eu preciso saber qual é a setinha que eu tenho que apertar. E nós vamos começar com esta passagem do Evangelho, que nós ouvimos faz muito tempo. Quando é que nós ouvimos essa passagem? Alguém nos falou isso? Quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas, todos aqueles que vão receber as cinzas, não é? O ministro que está impondo as cinzas fala: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, nós vamos começar com essa frase. Eu já não sei, eu larguei o óculos. Sem óculos não consigo ler. E nós vamos começar com ela, porque nós vamos tirar um pequeno texto deste livro aqui, aos catequistas: sair, buscar, bater. É um livro que são de textos do Papa Francisco, antes de ser Papa, então, Dom Mário Jorge Bergoglio, não é? Escrevia, falava em homilias para os catequistas da Arquidiocese de Buenos Aires. Ele já orientava, e são textos muito bons. Então, é daqui que nós vamos tirar essa primeira reflexão que nós vamos fazer. E ele diz assim: convertei-vos e crede no Evangelho. Foi o que nos disse o sacerdote na quarta-feira de cinzas, quando nos impôs as cinzas. Iniciamos essa quaresma, ele estava iniciando a quaresma aqui, né? Com esse mandato: quebrantar o nosso coração, abri-lo para que creia no Evangelho de verdade, não no Evangelho faça você mesmo, não ao Evangelho light,
não no evangelho destilado, mas no evangelho de verdade. E isto hoje é o que se pede a vocês, de modo especial como catequistas. Convertei-vos e crede no evangelho. Contudo, além disso, a igreja vos dá uma missão: fazer com que outros creiam no evangelho, olhando para vós, vendo o que fazeis, como vos comportais, o que dizeis, como pensais, como amais, que creiam no evangelho. Olha só como ele coloca para nós, não é? Qual é a missão do catequista. Ser catequista significa que a pessoa é catequista. Perceberam? Ele está dizendo isso quando ele diz aqui que, olhando para vós, vendo o que vocês fazem, como vocês se comportam, o que vocês dizem, como vocês pensam, como vocês amam, aquele que está olhando para vós, creia no evangelho. Então, catequista tem que ser catequista, não trabalhar como catequista. Não é possível a gente se colocar a serviço da catequese simplesmente porque eu quero fazer alguma coisa, não tenho o que fazer. Catequista na paróquia aparece bastante, então eu quero aparecer também, né? Está lá junto com o bispo quando é o crisma, está junto com o padre lá na frente quando tem a primeira Eucaristia. Não é isso. Vai muito além de um mero serviço. Por isso o Papa Francisco publicou no ano passado este documento, Antigo Ministério, Ministério Antigo, porque o ministério de catequista é um dos ministérios mais antigos da nossa igreja. É um ministério. Então é isso que a gente tem que saber. O catequista tem que ser, não trabalhar como catequista. E essas palavras que eu estou colocando aí também são do Papa Francisco, viu? É todo um modo de ser, e são necessários bons catequistas que sejam ao mesmo tempo companheiros e pedagogos. Isso mexe com tudo aquilo que nós acreditávamos até agora sobre catequista, né? Ser companheiro e pedagogo. Vocês sabem o que significa a palavra pedagogo? Alguém sabe me dizer? Ajudar a ensinar, né? Aí que está. A gente acredita que é aquele que ajuda, né? Não. Na sua origem, a palavra pedagogo, lá no grego, significa aquele que leva ao mestre. Este é o significado da palavra pedagogo. Aquele que leva ao mestre. Então o pedagogo não é aquele que ensina, é aquele que conduz. O catequista deve ser companheiro e pedagogo. Companheiro a gente sabe o que é, né? Quem anda junto, quem anda ao lado, e não só anda ao lado. Eu posso andar ao lado de alguém e não sou companheiro dele, mas aquele que está do lado para o que dele é, para sustentar, para ajudar. Assim, companheiro. E o pedagogo é aquele que leva ao mestre. Olha como muda completamente a ideia que nós temos do que é ser catequista.
acrescentar alguma coisa? Catequese é um caminho para o encontro com Cristo. Bom, a gente já acabou de ver lá atrás, companheiro, pedagogo que vai levar, não é? Tudo isso se faz aonde? No caminho, uma caminhada. Então, catequese não é curso, catequese não é formação, muito menos aula, né? Catequese é caminhada. A gente se encontra para caminhar. Por isso a gente diz que nossa reunião, vamos dizer assim, de catequese é um encontro. Como a gente se encontra com amigos, a gente se encontra e vai fazer uma caminhada juntos. É assim. Isto é catequese. Né? Aí eu pergunto para vocês, mas como ser catequista e fazer esse caminho que nos leva ao encontro com Cristo? Como a gente pode ser catequista nesse caminho? Porque nós também precisamos fazer esse caminho. Nós também precisamos. Como? Como ser pedagogo e companheiro? Quem tem esta resposta é o próprio Jesus. É Ele mesmo que nos ensina como ser pedagogo e companheiro. E para isso nós vamos agora ler um trecho do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de Lucas. Eu ia pedir para vocês trazerem a Bíblia hoje, mas depois eu falei, não, deixa eu pedir. Eles vão ouvir, é um texto conhecido, não é? Pega você ler. Tanto falar. Então é o Evangelho, esse é o Evangelho dos discípulos de Emaús. Então o Evangelho nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Onde é? 11 quilômetros. A gente já falou conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Só parando aqui um instante. A gente se lembra, isso aqui acontece depois da morte de Jesus, certo? Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Jesus perguntou: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo.
Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele então entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. Essa é a palavra de salvação. Essa é a palavra de Jesus para nós, né? Muito bem. Eu pergunto a vocês. Vocês já conhecem bem esse texto, conhece? Tá? Do ano, é a passagem do ano vocacional, é uma leitura constante todos os anos na liturgia, não é? Então, nós estamos ouvindo, durante a Páscoa agora, novamente vamos ouvir, nós ouvimos essa leitura pelo menos 1 a 2 vezes por ano, pelo menos. Então, nós a conhecemos bem. Só que hoje eu quero que vocês reflitam comigo a partir de um enfoque diferente, porque normalmente como é que nós nos colocamos? Nós ouvimos esta leitura e refletimos a partir de qual personagem, ou de quais personagens? Então, normalmente você não se põe no lugar de Jesus, você se coloca no lugar dos discípulos, não é verdade? A gente não se coloca no lugar de Jesus, a gente se coloca no lugar do discípulo. Mas hoje eu vou pedir que a gente reflita a partir do olhar de Jesus. Hoje sim, eu quero que a gente se coloque no lugar de Jesus, para compreender um pouquinho. Quem são aqueles que seguem para Emaús? Quem é que está indo para Emaús nesse texto? Discípulos. Discípulos, gente, não é conhecidos de Jesus, não é alguém distante. Discípulo são aqueles que conviveram com Jesus por 3 anos, próximos, gente muito próxima de Jesus. São eles que estão indo embora. Como é que eles estão indo? Eles estão indo para longe, né? 11 quilômetros. Ó, gente, para ter uma ideia, né? Para ter uma ideia de distância, quanto dá 11 quilômetros, eu trabalhava na Santa Cecília, morando aqui, trabalhando na Santa Cecília. Daqui na Santa Cecília dava 9 quilômetros. Eu trabalhava lá nos Claretianos. Então pensa que é mais longe ainda. Porque daqui lá dava 9 quilômetros, mais longe ainda. Né? Então eles foram embora. E eles foram como? Desanimados, né? Eles não estavam indo contentes, estavam todos cabisbaixos, os dois, desanimados.
desanimados? Pensavam que Jesus era um revolucionário que ia mudar a situação do povo. Isso mesmo, irmã. Pensavam que Jesus era um Messias revolucionário, que ia mudar a situação do povo, que ia pegar em armas e acabar com o domínio do Império Romano. E aí, o que acontece? Acontece que no final das contas Jesus é crucificado. E a crucificação era a pior morte que podia ter, viu, gente? Não só porque era uma morte dolorida, não. Simplesmente porque na cultura deles, alguém que fosse crucificado era maldito de Deus. Então se diz assim: nem a mãe reconhecia um filho crucificado. Se o filho daquela mãe foi parar na cruz, ela o renegava. Por quê? Deus era o sumo bem para eles. Se Deus amaldiçoou aquela pessoa, é porque ele não é boa coisa, então ninguém quer falar mais nele. Não é meu filho, se perguntar, não, meu filho, não conheço, nunca vi. Aliás, alguém bem próximo de Jesus respondeu isso, não respondeu? Quem que respondeu? Pedro, o apóstolo que Jesus tinha dito: você vai liderar o meu povo. E o Pedro faz o quê? Renega Jesus, porque morreria. Ele estava sendo condenado à cruz, e o Pedro já renegou ele antes mesmo dele parar na cruz. Então era por isso que eles estavam desanimados. E quem é que chega para caminhar com eles? Jesus. Gente, pode responder algo, tá? Senão só a minha voz fala melhor. Jesus chega para caminhar com eles. Não, peraí. Eram discípulos. Conviveram de perto com Jesus por 3 anos. Como é que eles não reconhecem Jesus? Eles não haviam entendido nada. 3 anos de caminhada com Jesus e não aconteceu nada na vida deles. Nada. Eles deviam ter se transformado, mas isso não aconteceu. Por isso eles estavam tão desanimados, por isso eles estavam tão para baixo e não reconheceram Jesus que caminhava com eles. Não reconheceram. E o que é que Jesus pergunta para eles? Por que eles estão tristes, não é? Por que eles estavam falando entre si? Por que estavam daquele jeito? E aí, então, eles vão falar para Jesus tudo o que aconteceu com Jesus. Eles não estavam reconhecendo que era Jesus que estava ali com ele. Eles vão contar tudo o que estava acontecendo, que acontecido com Jesus. E eles dizem: a gente pensava que ele ia nos libertar, mas no final das contas ele foi crucificado. Acabou tudo. O nosso sonho de liberdade acabou. Isso mostra que eles não tinham entendido nada. 3 anos com Jesus, 3 anos convivendo com Jesus e não tinham entendido nada. E qual é a reação de Jesus diante do desânimo deles? Cadê a fé? Mas Jesus ainda não se revela. Mas eles falam: mas peraí, cadê a fé de vocês? Se a gente olha, né, a Sagrada Escritura, que naquele tempo era a única Sagrada Escritura que tinha, certo? É o primeiro Testamento. Quando a gente olha, ela não fala tantas vezes sobre isso aqui, e vai contando tudo aquilo que se referia a ele. Ele não fala da Escritura inteira. Não, ele fala aquilo que a Escritura dizia que se relacionava com ele. Só que ele não disse a ele, né? Por enquanto ele está só caminhando. Então, veja bem, aqui agora eu quero que vocês pensem bem. Vamos pegar quem são aqueles que
seguem para Emaús e vamos trazer para os nossos dias de hoje. Primeiro, qual é esse caminho de Emaús? Para nosso caminho da igreja, né? Mais ou menos. Também não. Caminho da nossa vida. O caminho é a vida, não é? É a vida. A gente está na vida, não é o da igreja, não é o da santidade, também é da santidade, porque é na vida que a gente constrói a nossa santidade, mas não nesse termo. A gente vai caminhando, é o nosso caminho de vida. A gente está sempre indo para algum lugar, voltando para casa, não é? Às vezes desanimado. É o caminho de vida, é o caminho de vida dos nossos catequizandos. O caminho de Emaús é o caminho dos nossos catequizandos. E muitos estão exatamente como eles, desanimados. Por que eles estão desanimados? Pouca fé. Não é, às vezes não é questão de pouca fé. Exatamente. Não conhecem Jesus. Até a gente que conhece desanima, né? Isso. Muitas vezes. Até a gente que conhece Jesus, muitas vezes desanima. Mas por que a gente desanima? Porque na verdade, muitas vezes o nosso conhecer não é um conhecer profundo. E aí a gente desanima mesmo. É muito comum, eu já vi acontecer, não é? Pessoa que é da igreja, daquelas de missa sempre, de repente acontece algo muito sério na sua família. Especialmente, já vi acontecer mais de uma vez, quando é mãe que perde um filho jovem. Não é o seu caso, e sabe o que acontece? Essa pessoa se afasta da igreja. Porque ela diz, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Deus briga com Deus, ela se afasta. Ela conhecia Jesus de fato? Não. Era falta de fé? Aparentemente não é? Uma pessoa que vem sempre à igreja, que está muitas vezes a serviço da igreja, e diante de um acontecimento trágico desse, se afasta, não porque alguém da igreja fez alguma coisa, mas porque ela acha que Deus não podia ter feito isso com ela. Isso é muito comum. Nós conhecemos, né, Pé? Um casal que aconteceu exatamente isso. Infelizmente perdeu o rapaz, e era um filho que ele tinha, o casal tinha, e se afastou completamente. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Os nossos catequizandos, e muitas vezes nós, não é? São esses discípulos que estão indo de volta para Emaús. E quem chega para caminhar com eles? Jesus. Lembra que eu falei para vocês da gente se colocar no lugar de Jesus? Todos nós aqui já ouvimos que nós temos que, aliás, ouvimos agora na abertura, não é? O Papa Francisco falando, nós temos que ser para o outro o Cristo. O Cristo. Daí, para os nossos catequizandos, nós temos que ser esse Cristo. Esse Cristo que chega ao lado deles e vai caminhar com eles. Como Jesus faz. Quem chega para caminhar com eles é Jesus. E não é para dar 2 ou 3 passos, mas é para caminhar 11 quilômetros. Um sacrifício de amor. Um sacrifício de amor. E o que é que ele pergunta para eles? Porque eles estão desanimados. Será que nós paramos para perguntar para os nossos catequizandos por que
estão numa caminhada tão desanimados? Nós paramos. Aqui eu queria contar para vocês uma coisa que aconteceu num grupo de catequese, muito tempo atrás já, isso já faz uns 20 anos. Tinha um grupo de catequese, não era da minha paróquia, era de uma outra paróquia vizinha, só que eu, na época, era coordenadora da catequese da diocese, não foi em São Paulo. E eu estava ali, e o Pepe também. E era dia da primeira Eucaristia, festa, não é? Todo mundo ali, as crianças receberam a primeira Eucaristia. Quando terminou a celebração, começou uma confusão dentro da igreja sem tamanho. Era o pai de uma menina que tinha acabado de receber a primeira Eucaristia, que estava lá gritando, brigando, querendo bater na criança. Menina de 11 anos, gente. Bom, Marta procurou resolver. Depois que foi resolvido o problema, a catequista dessa criança, junto conosco, vira e fala assim: ah, então é por isso que ela era tão quietinha. Não falava nada, estava sempre muito quietinha. Gente, esta catequista caminhou com esta criança 2 anos. Não foram 2 dias, foram 2 anos. E não descobriu qual era o problema que esta criança tinha. Ela catequizou a criança? Não. Ela foi catequista de verdade? Não. Diga. Às vezes a pessoa fica com preguiça de se colocar à disposição, porque vem coisa. Lógico, quando você pergunta, você se E às envolve. vezes as pessoas ficam com essa preguiça de se envolver. Porque se envolver vai ter que ajudar a resolver. Ou minimizar a dor dessa menina, né? Porque ela estava sofrendo. Sim, fazer alguma coisa, não é? Buscar, procurar fazer Isso alguma dá coisa. trabalho, não é tão simples assim. Então eu acho que as pessoas às vezes elas se colocam. Aí a gente volta lá. omissas, Aí a pra gente, que não- aí a gente volta lá no que o Papa Francisco falou, né? Companheiro. Catequista tem que ser companheiro. O companheiro tinha percebido o que estava acontecendo. Se ele não pudesse, se ela não podia resolver ela pessoalmente, ela teria levado para o padre, não é? Para a coordenação. Alguém ia fazer alguma coisa. Aliás, se tivesse chegado aos meus ouvidos, com certeza eu ia fazer alguma coisa. Percebe? Então esse é o significado de ser companheiro. Não é só levar pela mão. Ela até pode ter levado, mas ela não foi companheira. Certo? E qual é a reação de Jesus diante do desânimo deles? Qual é a nossa reação diante do desânimo? Pode não ser um desânimo assim explícito, não é? Mas o desânimo daqueles que estão caminhando na vida e ainda não encontraram Jesus, não compreenderam o projeto de Jesus. Na maioria das vezes, todos os nossos catequizandos já ouviram falar de Jesus. Todos. Se perguntaram, você conhece Jesus? Ah, conheço. Mas nenhum deles conhece de fato. Poucos, às vezes a gente encontra algum que até dá um depoimento de uma experiência que fez com Jesus, né? Mas até mesmo aquele que faz a experiência com Jesus, às vezes vai virar a chavinha exatamente na hora do encontro, quando a gente fala alguma coisa, fala, então é isso, aconteceu comigo, isso assim. Percebe? Então, Jesus caminha com eles e diante do desânimo deles, se coloca ao lado. E aí vai começar a ajudá-los a
compreender qual era o projeto dele. Isso é o importante para nós, caminhar juntos e ajudar os nossos catequizandos a compreender qual é o projeto de Jesus. Se nós olharmos hoje para a nossa igreja, a maioria das pessoas da nossa igreja não aceita o verdadeiro Jesus. Não aceita. Por quê? Porque eles querem apenas aquele Jesus que está lindo lá na cruz, que aparece ressuscitado só na época da Páscoa, daqui a pouco, né? Mas depois está lá, na cruz, onde a gente se ajoelha. Nós acabamos de nos ajoelhar lá, diante do Santíssimo, na adoração, né? Nós participamos da adoração, nos ajoelhamos diante do Santíssimo, e é por aí mesmo. Quando pega o tema da campanha da fraternidade deste ano, dai-lhes vós mesmos de comer, o que é? A maioria, gente, eu não estou falando de gente de fora, estou falando de gente de dentro da igreja. O que a maioria diz? A igreja está misturando política com religião e não aceita. Está longe de conhecer Jesus, né? Está longe de conhecer Jesus. Muito longe. Está há séculos de Jesus. Então, a reação de Jesus, que deve ser a nossa reação, é de compaixão. Porque, embora ele fala para eles, vocês são cabeça dura, né? Não entenderam nada. Falta inteligência para vocês. Na verdade, ele tem compaixão deles. Por quê? Ele podia ter falado isso, perdi meu tempo, vou embora, virava as costas e ia embora. Ele fez isso? Continuou junto. E foi caminhar com ele os 11 quilômetros, abrindo para eles o entendimento. É o que nós precisamos fazer. Sermos Cristo na vida dos nossos catequizandos. No final da caminhada, qual é a atitude de Jesus? Quando chegou lá onde eles moravam, o que Jesus faz? Diz que vai embora. Mas por que depois de caminhar junto 11 quilômetros, Jesus ali fala, bom, agora tá bom, vocês já estão em casa, eu vou continuar a minha caminhada. Por quê? Porque Jesus não impõe nada para ninguém. É preciso que se queira continuar com Jesus. Aí, a resposta é de cada um. Se a caminhada foi boa, se aquela caminhada ajudou no encontro com Jesus, o que aquele catequizando vai fazer? Não, quero ficar, vem cá, fica com a gente. No entanto, o que a gente, catequista de criança sabe bem disso, o que a gente reclama demais no ano seguinte da primeira Eucaristia? Que eles não voltam, mas isso também é porque os pais não voltam, né? E a criança não pode voltar sozinha. Sozinha, exato. Aí vai depender da semente que foi plantada. Porque se a semente for bem plantada, essa criança, quando ela tiver liberdade de voltar, ela vai voltar. É isso mesmo. E aí também tem que ser, como aqui a gente tem a catequese familiar, plantar essa semente nos pais também. Nós vamos chegar lá, é isso mesmo que a igreja pede, não é? Exatamente isso. Não adianta a gente ficar reclamando, e olha, não é só com as crianças não, porque a gente com adultos, né, Orlando? Também a gente com os adultos chega e fala assim, depois do outro, puxa, mas estava tão interessado, cadê? Mas para eles é só crismar. O bispo até falou da última vez, né? Para mandar todo mundo embora da igreja é só dar o crisma.
É exatamente isso. Mas quando a gente caminha junto, dessa forma que Jesus caminhou, quando a gente se torna companheiro e pedagogo, com certeza eles não somem. Eles podem não estar engajados já na pastoral, lógico, Sim. né? Mas eles permanecem. Por quê? Porque fizeram a experiência de Jesus. É isso que a nossa igreja pede hoje. Eles têm que fazer a experiência de Jesus. E se Jesus não está aqui para fazer a experiência como fizeram os discípulos de Emaús, quem é que vai ser responsável para que eles sintam essa experiência? Nós. Nós somos os responsáveis para que eles sintam essa experiência. Então, no final da caminhada, a atitude de Jesus é deixá-los livres para escolher. A reação deles, nós acabamos de falar, né? Qual é a reação deles? Não, fica aqui com a gente. Eles já tinham reconhecido Jesus? Não. Mas disseram, não, fica aqui, tá bom, vamos continuar. Mais ou menos o que aconteceu conosco 2 anos atrás, no meio da pandemia, não é? Porque nós continuamos a nossa catequese online. Com certeza aconteceu com vocês também. A turma que ia fazer receber os sacramentos de batismo, eucaristia e crisma na Páscoa, em maio de 2020, não pôde receber os sacramentos por causa da pandemia. E o que é que nós fizemos? Nós não dissemos para ele, então agora vocês esperam a hora que acabar a pandemia a gente volta. Não. A gente se virou nos 30 e começou a dar catequese online. E aquela turma que já estava conosco há mais de 1 ano, porque a nossa catequese de adultos é mais de 1 ano, perseverou, só foi receber os sacramentos no final daquele ano. E muitos voltaram para acompanhar o grupo seguinte. E alguns que tinham entrado, porque era para começar a turma nova em 2020, e no fim não começou, mas o pessoal foi chegando e a gente explicava, bom, só que a gente não é essa turma que você vai receber o sacramento. Fizeram 2 anos de caminhada. 2 anos, porque entraram em 2020 e só foram receber os sacramentos em 2022. Tendo catequese todas as semanas. Não é que foi de vez em quando, uma vez por mês, não. Todas as semanas. E quando terminou, ainda queriam que tivesse um grupo para continuar a reflexão. Tem gente que está até hoje com a turma que vai receber sacramento agora, em 2023. Então percebe? Quando a gente consegue levar essa experiência de Jesus, eles permanecem. Sejam pais, sejam crianças, né? A reação é essa, querer continuar, querer ficar. E quando é que eles reconhecem Jesus? Quando os discípulos reconheceram Jesus? Na fração do pão. Na partilha do pão eucarístico, que aí sim, aquele Jesus de quem eles ouviram falar durante todo o tempo da catequese, aquele Jesus que eles pressentiram em cada catequista que soube ser companheiro e pedagogo, aquele Jesus se torna carne da carne deles, sangue do sangue deles. Vocês já pararam para pensar isso? Que quando você recebe Jesus, ele se torna carne na tua carne e sangue no teu sangue? Eucaristia viva. É Eucaristia viva. É exatamente isso. Por isso, eu falei, coloquem-se agora no lugar de Jesus. Porque se você recebe a Eucaristia, você é Cristo vivo.
Ele está vivo em você. E se você é Cristo vivo, você tem que fazer como Cristo fez. É Ele que vai nos dizer, nos guiar, nos orientar no nosso ser catequista. E o que eles fazem depois que reconhecem Jesus? Logo que reconhecem Jesus, Jesus desaparece, né? E eles fazem o quê? Voltam imediatamente para Jerusalém. Tinha acabado de andar 11 quilômetros, não pensaram duas vezes, viraram no meu pé e voltaram para contar para os outros que Jesus estava assim, vivo no meio deles. Olha só, completou o ciclo, né? Porque aí eles vão passar a ser o quê? Vão passar a ser catequista também para os outros. Até aqui alguma dúvida, gente, sobre o que nós estamos falando? Aqui a gente está falando isso, uma catequese que é caminho para o encontro com Cristo. É assim que nós vamos. Ontem não, na semana passada o Padre Silvio falou, e eu tenho falado muito isso, quando tem alguma coisa que começa a bater muito na cabeça da gente, a gente fala, a gente escuta outra pessoa que não ouviu da gente, mas está falando também, é porque é Deus falando no meio da gente, é o Espírito Santo falando, né? A questão é, catequese não é doutrinação. Catequese é evangelização. De onde vem a palavra evangelização, gente? De onde vem? Evangelho. E aonde é que está o Evangelho? Primeiro, o Evangelho é o próprio Cristo. Né? Primeiro isso, a palavra Evangelho se remete, quando se diz o Evangelho, na missa o padre proclama, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, Marcos, Mateus, Lucas. Cristo é o próprio Evangelho. E onde é que ele está? Na Bíblia. Então, para a nossa catequese, o nosso instrumento principal, primordial, é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho. Ah, mas e o catecismo? Lógico, nós catequistas temos que conhecer o catecismo. Nós catequistas temos que conhecer a doutrina. Mas não precisa socar isso na cabeça do catequizando como se o mais importante fosse o catecismo, porque ali está a nossa doutrina. É importante? Sem dúvida nenhuma, mas não adianta querer doutrinar alguém antes de evangelizar. Primeiro a gente evangeliza, depois a gente doutrina. No nosso catecismo, é lógico, no catecismo também está a doutrina, né? Está o Evangelho. Toda a nossa doutrina tem por base o Evangelho e a Sagrada Escritura. Mas quando a gente coloca, e a gente vê muito isso, né? Catequista que quer, eu vou catequizar a partir do catecismo. Acaba perdendo a beleza do Evangelho. Percebe? O catequista tem por obrigação conhecer o catecismo e até usá-lo, né, para colocar algumas vezes algumas coisas. Mas o principal, a base, é a palavra de Deus que está na Bíblia. É o Evangelho. Essa é a nossa base. Também porque João Paulo II, na introdução
ao Catecismo da Igreja Católica, ele fala claramente: este catecismo não pode ser usado na catequese. Este livro não é para catequizar crianças ou adultos. Este catecismo serve como base, como orientação para leigos que se dispõem a evangelizar os outros. Eventualmente pode usar. A verdade é que a igreja inventou, fez aquele maravilhoso catecismo dos jovens, onde, o Yucat, onde, além de, em perguntas, colocar as verdades do catecismo, mas aquilo que é mais importante nesse catecismo do Yucat são aquilo que está escrito nas laterais. Como a gente encontra, como outras pessoas encontraram Cristo a partir das verdades da fé. Então, é toda uma visão diferente de Isso mesmo. ler o catecismo. Aliás, todos nós deveríamos ter o Yucat. Porque a linguagem dele é mais apropriada para nós hoje, não é? Uma linguagem mais simples. Não que a gente não deva ter o outro, no caso a gente tem os dois, lógico. E a forma de apresentar os conteúdos da fé, como o Pedro fala, fazendo esta união com o Evangelho, fazendo esta união com as testemunhos, não é? Da igreja, com a patrística, enfim, ele vai trazendo exatamente isso. Diferente de pegar o mesmo texto naquele catecismo grande. Bem diferente. Lembra? Nós temos que fazer como Jesus fez. Jesus foi doutrinando eles no caminho? Não. Foi conversando, batendo um papo de companheiro, e nesse bate-papo e ajudando eles a compreender. É assim. Não é poderia. É igual? Não. Ainda bem, eu não sei jogar. Isso que a gente está vendo, esses textos que nós estamos vendo, foram tirados daqui do Diretório Nacional, mas na verdade é assim, ele foi tirado, eu tirei o texto como está aqui no Diretório, porém é a apresentação da catequese renovada. Então esse texto está aqui, mas está também no documento Catequese Renovada. Catequese Evangelização, Catequese Serviço da Iniciação Cristã. Então aqui você encontra, mas você encontra também no documento Catequese Renovada. Isso que a gente está completando aqui agora. Né? Aquilo que queria dizer é, primeiro, que no livro dos Atos dos Apóstolos, aquilo que a Cida explicou, vocês encontram nesse livrinho, Catequese Renovada, onde ela apresentou pela primeira vez na catequese do Brasil um método de catequese, de evangelização: ver, julgar, agir. Depois acrescentaram ver, julgar, agir, avaliar, e depois acrescentaram celebrar. Foram acrescentados um monte de coisa. Mas esse livrinho está tudo aí. Se mais você quer saber alguma coisa, pega tudo isso, e deixa aí. Pega a Bíblia e você vai ver que, lendo a Bíblia, você encontra tudo isso. Tudo isso.
Tem tudo menos uma coisa, que a gente esqueceu de O que eu esqueci? com certeza. Que livro que você está falando? Olha, eu já falei que está faltando Documento de documento de Aparecida. O que mais que eu esqueci? Eu queria o primeiro catecismo da igreja. Eu ia trazer, Aparecido falou semana passada, eu tenho a de Daquê. Aparecido falou semana passada, não é da de Daquê, eu tenho a de Daquê, vou trazer na próxima semana. Ele falou que é difícil achar, mas acha. É, acho. Agora, Eu tenho. Para fechar essa história dos discípulos de Emaús, a gente poderia dizer uma coisa. Não precisa. Já peguei o. A história dos dois discípulos é a história do povo de Israel, é a nossa história. Porque o povo de Israel sempre caminhou, sempre andou, sempre confiou em alguém para andar. Quando os 4 filhos de Jacó deixaram Belém, os 4 filhos de Jacó entre eles estava José, o esposo de Maria, Eliezer, e foram lá em Nazaré, foram lá com uma esperança, andando, caminhando com a bênção do pai Jacó, que ficou em Belém. Um dia vocês vão voltar aqui, não para permanecer, mas para celebrar Cristo. Quando vocês veem a história, por que os padres, os biblistas insistem, não pode ler em nenhum momento a Bíblia se você não começar a ler a Bíblia pelo livro do Êxodo. E não pode ler o livro do Êxodo se este livro não for acompanhado de uma releitura, isto é, uma reflexão teológica sobre os fatos do Êxodo, que está essa história teológica no livro do Deuteronômio. Se você não casa o livro do Êxodo, o livro do Deuteronômio, você perde aquilo que é o essencial de tudo isso que a Cida falou. Você não vai nunca entender porque os 2 discípulos foram para casa, porque se deixaram convencer por Cristo, porque reconhecer. Por que isso? Porque o povo hebreu fez esta experiência. A experiência da escravidão, a experiência de uma presença de Deus, é uma presença de Deus no meio deles, o Deus libertador da escravidão, e esse Deus deixou no meio deles algo de importância capital: os mandamentos. Lá no estava falando com a Cida outro dia, mandamento tem uma raiz latina, manus dare, isto é, o mandamento é como se Deus te tomasse pela mão e te conduzir. Por isso que os mandamentos você ensina, os mandamentos não é coisa que amarra o homem, escraviza, nos liberta. Por quê? Porque é Deus caminhando conosco, é Deus nos tomando pela mão e nos conduzindo, como fez Jesus. Isto é, a mania desse povo, a mania de Jesus copiando o pai dele, é triste. Parece que essa doença de caminhar com o povo é próprio deles. É do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. Eles só fazem isso, caminhar com os outros. São Paulo nos diz também que eles não são
aí agarrado. Jesus não foi agarrado à divindade. O Pai não foi agarrado à divindade. O Espírito Santo não está sozinho lá, não sei o quê, inventando coisas para a igreja, coisas novas, porque ele é o Espírito. Não. Todos eles agindo, fazendo, andando, movendo o povo. O que nós sabemos de toda essa história bíblica é que existe 3 pontos. Primeiro, uma história de escravidão, uma história de sofrimento, uma história de morte, uma história de fome e de sede no deserto da vida. O que nós sabemos de verdade que nessa história que era deles e é nossa, existe a presença de Deus que nos conduz pela mão. É a última coisa que nós sabemos de verdade, que esta história de Deus, de Jesus e do Espírito que caminha conosco, ela nos conduz à mesa. À mesa. Onde você reparte o pão, onde você reparte o perdão, a fraternidade, a solidariedade e tudo mais. Se por acaso você insiste em dizer que quando você vai para a Eucaristia, você recebe o corpo de Cristo, é filho de papo, para que missa? Agora, se você diz que a partir do corpo de Cristo, na mesa do altar, você arma outra mesa, a mesa da fraternidade, e do perdão e tudo mais, aí você encontra irmãos e irmãs que voltam, que correm, que fazem 11 quilômetros de novo para anunciar tudo isso. É a história bíblica. Onde existe dentro dessa história bíblica a iluminação de Deus, os escrutínios, porque Deus prova esse povo e exige esse povo com uma fidelidade. Então, você encontra tudo. Encontra o sacramento do Crisma, você encontra a primeira Eucaristia, encontra tudo lá dentro, de um esquema novo. Por que alguém dizia, por que a criança não volta na igreja depois da primeira Eucaristia? Por que muitos jovens se mandam depois da crise? Porque a gente não conhece a realidade deles. Se você conhecesse a realidade desse povo, você não bebe, porque você faz amizade. Companheiro. Se você não se faz companheiro, estou falando para vocês, que vocês fazem isso. Se você não é capaz de dizer, Pepe, me diziam lá no Parque Santo Antônio, mas você não tem medo? A gente viu você abraçado com um jovem, e você não viu o que ele tinha no bolso? Eu sei que tinha, não precisa dizer, ele nem precisa ver, era revólver que tinha. Eu falei, e daí? E daí? Se você não é capaz de se envolver com gente, como você quer que essa gente se envolva com Cristo? Fala, a Cida começou isso logo no começo. Então,
se envolver com o povo para que este povo se envolva com Cristo. Não é o contrário. Não é o contrário. A fé que você tem exige que você se envolva com a realidade. Porque senão é papo furado qualquer tipo de catequese. É aquele pai que vai bater na criança e uma catequista que fala, não sabia que na casa dela, o pai dominava ela e não queria. É isso. Então, a catequese É esse sério, caminho. é sério. Né? É esse caminho. Essa paróquia que ele falou, o Parque Santo Antônio, não é aqui em São Paulo, era uma paróquia de periferia que tinha, de fato, em torno da paróquia, tinha muitos bandidos, ou seja, jovens que estavam, infelizmente, no caminho do crime. Né? Mas é aí. Se você não se aproxima deles, como é que eles vão ter a oportunidade de conhecer esse Cristo e mudar de vida? Se esperar eles se converterem primeiro, isso não vai acontecer. O velho Manuel, que era catequista de batismo, o batismo era só dado nunca na igreja, nunca. Catequismo de preparação de batismo era dado nas casas. E ele sempre dizia, mas hoje eu fiz um encontro de batismo, mas olha, é meio diferente. Falei, como Manuel? Meio diferente. Porque eu dei encontro de batismo para a mãe, a madrinha e a avó. E os homens? Bom, o pai e o padrinho estavam no quarto limpando as armas porque iam sair para assaltar. Falei, Manuel, você fez o quê? Eu fiz o meu encontro. Também, antes de sair, chamei ele para ver se vinha pelo menos a rezar o Pai Nosso, mas assim já tinha saído. Pronto. Você vai dar o batismo ou não vai dar? Claro. Por quê? Porque quando você lê o Código de Direito Canônico, existem diversos modos de receber o batismo. O batismo se dá pela fé dos pais, etc. Você dá o batismo pela fé das mães. É por elas que você dá o batismo. O pai, quem sabe, volta um dia. É diferente, né? Caminhar juntos, fazer o caminho juntos. Nem sempre com alguém que seja exatamente como nós gostaríamos que fosse. Mas você está junto com eles. Então, no documento Catequese Renovada, nós vamos encontrar essa explicação, essa definição. A catequese como um processo de iniciação à vida de fé. Catequese, primeiro, é um processo. A gente sabe que processo não é uma coisa do dia para a noite, né? É algo que vai devagar, caminhando. E é um processo de iniciação à vida de fé. É o deslocamento, e olha, quem está falando aí, catequese renovada. Deslocamento de uma catequese simplesmente doutrinal para um modelo mais experiencial. E da catequese das crianças para a catequese com adultos. Aí chegou naquilo que ele tinha falado, né, sobre a catequese da nossa infantil aqui da nossa paróquia, que é a catequese familiar, onde as crianças recebem catequese, mas os pais também. Então, ao mesmo tempo que está se evangelizando as crianças,
está também se evangelizando os pais. Uma catequese com adultos, com eles. Então, está pegando, os nossos catequistas estão pegando as crianças de um lado na mão e os pais do outro, e caminhando juntos. E é como tem que ser, caminhar juntos. Formar uma família ali, com eles. Isso é caminhar juntos como companheiros. Companheiros e pedagogos, como falou o Papa Francisco. Então a catequese tem que ser isso, tem que se deslocar dessa catequese simplesmente doutrinal e adotar um modelo de uma catequese de experiência, onde o catequista vai catequizar pelo seu agir e não pelo seu falar. O que vai ajudar é a maneira da gente agir, é a maneira da gente ser. E olha, gente, não é só no grupo não, viu? Porque não adianta só ser catequista na hora da catequese, porque a gente não sabe, mas sempre alguém estará vendo aquilo que nós estamos fazendo, não importa onde nós estivermos, até do outro lado do mundo, não é, Pepe? Até do outro lado do mundo. Então, a maneira como nós agimos não pode ser de fantasia, de faz de conta. Tem que ser constante. Tanto a dimensão doutrinal como a experiência estão integradas nesse processo, não é? De se tornar discípulo de Jesus. Começa então a se delinear um modelo metodológico que leva à experiência de Deus, que se expressa sobretudo na vida litúrgica e orante. Esse método que fala aqui, que é o catequese renovado, né? Esse método metodológico, veja, diz na catequese renovada, mas eu tirei já do diretório. O diretório retoma tudo isso. É o modelo que o Pedro falou. Ver, julgar, hoje não se fala julgar, se fala iluminar e o agir. É quando você olha para a realidade sua e dos catequizandos, principalmente deles, né? Olha a realidade. O que está acontecendo no mundo que nós vivemos, no nosso bairro, no nosso entorno, na vida daquelas crianças ou daquelas famílias, ou os pais, ou daqueles adultos, ou daqueles jovens que estão ali no Cristo. O que está acontecendo? Ilumina essa realidade com a palavra de Deus. Por isso que antes se falava julgar. Porque não é que é julgar na maneira de a gente emitir um julgamento. Não. É pegar a realidade como ela é e colocar como seria a luz da palavra de Deus. A luz do Evangelho de Cristo. O que Cristo quer para essa realidade? Isso é julgar a realidade. Isso é iluminar a realidade com a palavra, com o Evangelho de Cristo. E agir. O agir é o que é que nós podemos fazer para mudar essa realidade. Porque nunca ela vai estar conforme a palavra de Deus. E se não está conforme a palavra de Deus, o que a gente precisa fazer? Transformar, né? Mudar. Seja a nossa realidade, seja a realidade que está à nossa volta, a realidade dos nossos catequizantes, a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar de braço cruzado. Tem que fazer. Tem que procurar transformar essa realidade. Ah, mas a gente quer um só. Uma gotinha, lembra aquela historinha que se conta muito do passarinho? Ia pegar a gotinha d'água e jogava em cima do incêndio na floresta?
Quando perguntaram para ele, você vai, o seu biquinho pequeno, você vai conseguir apagar esse incêndio? O que ele respondeu? Estou fazendo a minha parte. Se cada um de nós fizer o seu pouquinho, um dia a gente consegue transformar a realidade, não consegue? Consegue transformar as estruturas que são injustas, que causam então essa realidade de sofrimento que o nosso povo vive. A nossa catequese, esse caminho, deve ser cristocêntrico. O que significa um caminho cristocêntrico? Cristo no centro. Por isso eu bato na tecla, por excelência, a nossa base é o Evangelho de Cristo. A catequese é cristocêntrica. Ela vai conduzir ao centro do Evangelho, que é o querigma. O querigma é o anúncio. É isso, nós vamos anunciar para esses catequizandos, esses catecúmenos que nós temos conosco, quem é esse Jesus. Não é exatamente isso que Jesus fez? Na caminhada lá de Emaús, não foi isso que ele fez? Lembra que ninguém podia ser catequista na nossa paróquia se não tivesse feito antes um curso de querigma. 7 semanas. Junto com o grupo de oração. Junto com o grupo de oração. Era condição sine qua non. Ser catequista, primeiro vai fazer a formação, né, do querigma com o grupo de oração. Hoje em dia a gente tem essas formações muito boas. E olha, garanto que a gente conseguia, naquela formação no grupo de oração, ter uma experiência fantástica com Jesus Cristo. Então, a catequese ela vai conduzir ao querigma, vai conduzir à conversão, vai conduzir à opção por Jesus Cristo, que veio para revelar o Pai. Você sabe qual é por que Jesus se encarnou? Quando eu dava aula de teologia, e eu dava cristologia, porque é uma matéria que eu gosto muito, eu perguntava, fazia 3 perguntas para eles no começo do ano. Quem é Jesus? Por que Jesus morreu? Para que Jesus viveu? E a pergunta do para que Jesus viveu, por que Jesus morreu, já era uma tragédia, porque ninguém dava a resposta correta. Não vou perguntar para vocês agora, tá? Porque a gente não está em aula de cristologia. Mas eu tenho certeza que muitos aqui iam dizer para a nossa salvação. Primeiro eu perguntei por que ele morreu e a resposta era para a nossa salvação. Já começou respondendo errado. Eu perguntei por quê e não para quê. E a segunda coisa era, ele morreu porque mataram ele. Simples assim. Jesus morreu porque o Sinédrio, não foi o Império Romano, foi o Sinédrio. O Sinédrio era a cúpula da igreja de Jerusalém. Este Sinédrio matou Jesus. São eles que levam e exigem que Pilatos o crucifique. Deliberadamente. É isso, por isso que Jesus morreu, não é por outra coisa. Né? E a pergunta do para que ele viveu, novamente vinha, ele veio para nos salvar. Não, Jesus veio para nos mostrar quem é Deus e para mostrar qual é a estrutura do reino de Deus. É isto que Jesus vem fazer. Por quê? Mais de 800 anos de história do povo de Israel e eles não conheceram Deus. Eles pintavam Deus lá, distante, longe.
Jesus veio para mostrar, não, Deus está aqui, está perto. Eles pintavam Deus, que era vingativo. Jesus fala, Deus é amor. Deus te ama, não importa qual é a sua condição de vida. Não importa se você está se preparando para sair para assaltar. Deus te ama. Exatamente do jeito que você é. Ele não espera que você seja melhor para Ele te amar. Ele te ama do jeito que você é. E é isso que Jesus veio mostrar. Foi isso que Jesus veio. Para isso Jesus veio. Para nos mostrar quem é Deus. A gente só vai entender quem é Deus quando a gente conseguir compreender Jesus. Por isso ele diz, quem me vê, vê o Pai. Olha para mim. Mas não é, olha para mim que estou lá no céu longe. Não, olha para mim que estou aqui, ó, os pés no chão na terra, com a carne de vocês. Olha para mim. Então, para a gente saber quem é Deus, nós temos que olhar para Jesus Cristo. E é isso que nos faz cristãos, né? Olhar para Jesus Cristo. Então, Ele é a opção por Jesus, a gente alcança essa opção, faz essa opção e não vai embora, não quer que Jesus vá embora, quando a gente de fato já foi conduzido ao Evangelho, querido, à conversão, aí a gente faz a opção. No Espírito Santo, não é? Hoje Jesus não está aqui no meio de nós. Mas e como é que nós sabemos que Ele está aqui no meio de nós? Ele não está aqui em carne e osso, mas Ele está aqui. Por quê? Está no Espírito Santo que está em todos nós. Por isso, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei aí no meio deles. Então, o segmento nasce daí, gente. A catequese leva a isso. A catequese está a serviço da pessoa humana. Olha como isso é importante. A catequese não está a serviço da igreja. A catequese é um serviço da igreja para a pessoa humana, em sua situação concreta. Jesus caminhando com os dois, na situação concreta deles. Dimensão antropológica, ou seja, a nossa dimensão de ser humano, como estavam aqueles discípulos que estavam voltando para Emmaus, né? A sua dimensão humana. Por isso, ela educa para a vivência do mistério daquele que revelou o homem ao homem. Olha que coisa bonita, gente. O novo Adão, Jesus Cristo. Jesus revela o homem. Aqui, essa palavra homem significa, ele revela a verdadeira humanidade para a humanidade. Por isso se diz, olhe para Jesus, ali está a verdadeira humanidade. Hoje a gente olha para as pessoas, muitas vezes, não é? Tantas coisas a gente vê acontecendo por aí, que a gente até duvida de que é um ser humano. Não é? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, mas isso não é humano. E quantas vezes nós agimos sem parecer humano? Ou seja, nós agimos sem humanidade naquilo que estamos fazendo. Por isso que em Cristo está a humanidade por excelência e
é a divindade por excelência. Ele é 100% Deus e 100% homem, 100% humano. E a gente tem que ver exatamente isso. A catequese transformadora e libertadora. A catequese tem que ser transformadora e libertadora. A mensagem da fé, iluminando a existência humana, forma a consciência crítica diante das estruturas injustas e leva a uma ação transformadora da realidade social. Está aí aquilo que eu acabei de explicar para vocês sobre ver, iluminar, agir. A catequese transformadora e libertadora é a mensagem da fé iluminando a existência, ou seja, iluminando a realidade. Você precisa olhar para a realidade e depois iluminá-la com a mensagem da fé, com a palavra de Deus, com o Evangelho. Ela vai formar a consciência crítica, né? Esse é o significado do julgar. Quando você ilumina com a palavra, vai formar uma consciência crítica diante das estruturas injustas e então vai levar a uma ação transformadora da realidade social. Deu para compreender qual é o método? Esse é o método de catequese, que é proposto por todos os documentos desde 40 anos atrás. Desde 40 anos atrás. Esta maneira de ver surge, na verdade, não é com a catequese renovada, mas é no Concílio Vaticano II. Lá, no Concílio Vaticano II, já foi aplicado esse método. Por isso está a transformação da igreja. Percebe por que o Concílio Vaticano II transformou tanto a vida da igreja? Por causa do método. Olha para a realidade. Essa realidade de igreja está conforme aquilo que Deus esperava? Aquilo que Deus quer? Aquilo que Jesus veio mostrar? Aí todo mundo lá no Vaticano chegou à conclusão, né? Dentro do concílio, chegou à conclusão que não. E aí vai surgir a transformação. Certo? E esse ano que o Papa Francisco vai abrir o ano do Vaticano II? 2024. 2024. O ano que vem será o ano do Concílio Vaticano II. Todo mundo vai ter que estudar o Concílio Vaticano II. Todo mundo vai ter que refletir tudo aquilo que foi transformador na vida da igreja. E que, infelizmente, hoje, muita gente quer jogar fora. O Papa Francisco já falou. 2024, o ano do Concílio Vaticano II. Entra no centro de oração. Não vai dar. Olha, eu tinha trazido aqui para encerrar o nosso encontro uma mensagem do Papa Francisco, mas eu já vi que nem está ali a setinha para ligar. Eu não sabia se ia funcionar, né? No computador funcionava, lógico, eu tenho internet lá, mas aqui não tem internet, então não funciona. Então eu vou colocar este vídeo no grupo de vocês para vocês poderem assistir. É a mensagem que o Papa Francisco fez em dezembro de 2021 para os catequistas. Aquela mensagenzinha todos os meses ele coloca, faz tempo que eu não vejo, não sei se ele continua fazendo, mas ele fazia o vídeo do Papa, e foi feito em dezembro de 2021, esse próprio dos catequistas. Eu vou colocar, tá bom? Alguma dúvida, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado, não é? E a gente vai se encontrar na semana que vem. Nós estamos em março ainda, então na próxima semana
nos encontramos para mais um passinho na nossa caminhada. Tá bom? Pepe, vamos dar a bênção aqui. Estamos de pé. Antes de encerrar, em vez de fazer o sinal da cruz normalmente, como você faz, aprenda com a Igreja Ortodoxa Antioquina, é aquela igreja que está lá perto da Paulista. Então, eu roubei lá o livrinho deles, depois que me confessei com o padre da paróquia, dizendo que eu roubei o livro, ele falou, tá bom. Como se chama o padre? Gregório. Padre Gregório. Muito santo. Então, quando você quer fazer o sinal da cruz, o livrinho deles ensina. Junte os 3 dedos. O que significa os 3 dedos? Pai, Filho e Espírito Santo. Guarde ele. Os outros 2 coloca no meio da palma da mão. O que significa? Que Jesus é Filho de Deus, mas tem a divindade e a humanidade. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aonde ele se faz homem? No seio da Virgem Maria. E depois de tudo isso, faz assim, em nome do Pai, reconhecendo que Deus está lá em cima. Em nome do Filho, depois, em vez de fazer normal, vai para a direita, porque a Bíblia diz que Jesus, depois da ressurreição, ele está à direita do Pai. Então você chega à direita do Pai, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas você chega ao Pai, chega à ressurreição, se você completar a cruz. É pela cruz que leva à ressurreição. Tudo é simples. Vamos fazer. É obrigado a fazer, além do sinal da cruz, a sua profissão de fé. Na Trindade. Não tá não. É isso. Então vamos agradecer a Deus Pai por esse encontro e pedir a Ele que nos conduza nessa nossa caminhada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.